Fala turminha do canal Ciclismo e Saúde, tudo jóia com vocês? Então, terapeuta Emerson Mendes trazendo aí mais um tutorial para vocês sobre o tema artrose, tá certo? Então é um resumo da live que foi feito ao vivo no Instagram, né, que é o @mendesemerson, vai estar aqui a descrição do Instagram, tá certo? E a gente discutiu ontem aí sobre esse tratamento de artrose, tá certo? Então vamos lá para a live, né? Começando hoje o nosso vídeo, agradecendo aos parceiros do canal, que é justamente a Academia Boa Forma, a Clínica C-Top e a nossa loja do Olinda Bike do amigo Alexandre, tá certo? Então esses aí são os 3 parceiros do canal. No final do vídeo, dá uma curtida aí se você gostou. Não esquece de ativar o sininho para que você consiga aí permanecer recebendo as notificações dos nossos tutoriais sobre dicas de saúde, tá certo? Então, a artrose, ela é nada mais nada menos do que o desgaste, né, das cartilagens, da membrana sinovial e do líquido sinovial de qualquer articulação do nosso corpo. Então, você já tendo essa informação, você já sabe que a artrose ela pode acometer em qualquer parte do nosso corpo. Só basta ter uma articulação que ocorreu o desgaste dessas estruturas, tá certo? Então, os locais, né, mais comuns da artrose é na região cervical, no ombro, no cotovelo, no quadril, no tornozelo, no joelho, nas mãos. Esses aí são os locais que mais prevalecem o desgaste dessas articulações devido a alguma coisa que está acontecendo errado no nosso organismo, tá certo? Infelizmente não existe a cura para a artrose, calma, mas não fiquem tristes, porque tem o controle. A pessoa pode viver muito bem sendo portador da artrose sem estar aí em crise, né? Sem estar entrando em entrada em várias emergências aí dos hospitais, tá certo? Então a artrose ela não tem cura, mas tem um controle, e o controle dela é um prognóstico bem interessante, tá certo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, ele afirma aí nas suas estatísticas que existe cerca de 15 milhões de brasileiros que sofrem com essas artroses. Então é uma patologia bem interessante a gente discutir sobre isso, tá certo? As causas dessa artrose, existem 2 causas, que são a causa primária e a causa secundária da artrose, tá certo? A causa primária da artrose está muito ligada ao público jovem. A causa secundária está mais ligada ao público da terceira idade, tá certo? Por que a primária está ligada ao público jovem? Porque ela está relacionada ao que chamamos de LER, que é lesão por esforços repetitivos, tá certo? E aí eu chamo a atenção de algumas profissões que está susceptível a isso e de algumas modalidades esportivas. Então se no meu cotidiano eu efetuo um movimento que ele é repetido várias vezes durante o dia, durante o longo da minha vida, isso vai ocorrer o desgaste daquela articulação, daquela parte do meu corpo, o qual eu estou repetindo esse movimento o tempo todo. Como por exemplo em algumas profissões, quem trabalha com computador, digitando muito, então o ato de ficar repetindo o mesmo movimento, né? Então isso pode lesar as articulações das mãos, por exemplo. Então pessoas que trabalham em banco, né? O pessoal aí de TI, né? Que mexe muito, está sempre digitando alguma coisa, então isso pode levar a esse desgaste. Em relação a outra prática, né, de trabalho, motorista, né, motorista de coletivo, motorista de van, ou seja, motorista de forma geral. Se você é profissional, né, do ramo de motorista, então está muito susceptível também às lesões de tornozelo e ombro, por conta do esforço repetitivo, da troca de marcha do carro. Você mexe muito o seu ombro direito, então está lá trocando marcha o tempo todo do carro, e você está sempre movimentando o mesmo ombro com o mesmo movimento várias vezes durante o dia. Você está sempre apertando a embreagem com o seu pé esquerdo, então você mexe muito o quadril esquerdo. Então é muito comum, lá no consultório eu recebo vários pacientes que são, né, trabalhador aí do ramo de carro, né, motorista, com artrose de quadril esquerdo, de joelho esquerdo, tornozelo esquerdo, ou então de ombro direito, que é justamente os locais onde se repete muito o mesmo exercício, o mesmo movimento. Já na parte esportiva, né, é muito comum também surgir artrose aí no público jovem, que é a causa primária, em algumas modalidades esportivas, como por exemplo o tenista, tem muita artrose de cotovelo, por ele repetir várias vezes o mesmo movimento com o braço dominante, o braço que ele pega a raquete, ele está lá o tempo todo
movimentando aquele mesmo braço, sempre com os mesmos movimentos. O ciclista, que é a minha modalidade, né? É muito comum a artrose de joelho, tornozelo, também quadril, por questão de ficar girando o pé de vela, né? Várias vezes, durante horas e a vida toda, e aí pode também lesar essas cartilagens. O pessoal do balé é muito comum artrose nos dedos dos pés, né? Por questão de ficar de ponta de pé muito tempo, então dá uma sobrecarga de peso nessas articulações dos dedos dos pés. Lógico que toda vez que eu falar de modalidade esportiva, né, relacionado a algumas patologias, eu estou falando de modalidades esportivas o qual o atleta ele não está tendo um acompanhamento de profissionais, né? Um educador físico, um médico, um fisioterapeuta, um acupunturista, né? Se ele é um atleta, seja ele profissional ou seja ele amador, mas ele procura orientação, procura ter consultas regulares com profissionais da área de saúde para que ele tenha uma orientação melhor sobre a sua prática esportiva, isso não vai acontecer. Pelo contrário, ele vai ter uma resistência a patologias, tá certo? Mas enfim, a causa primária está muito ligada a isso, repetição de movimento constante, tá certo? Vai ocorrer o desgaste dessa cartilagem, do líquido sinovial. Quando eu tenho aí o desgaste dessas estruturas, né, cartilagem, membrana, sinovial e líquido, o organismo ele vai tentar recompor essas estruturas, então ele vai tentar fazer uma calcificação em volta dessa área lesada. Essa calcificação ela é dada um diagnóstico através de um raio-x chamado de osteofitos ou osteofitose. Então, todo laudo de raio-x que você perceber que na conclusão do laudo tem lá osteofitos, você sabe que já não existe mais o líquido sinovial. Está ocorrendo aí uma calcificação em volta dessa articulação. Tanto é que é comum o paciente ele apresentar rigidez desse membro afetado com esses osteofitos, né? Por exemplo, ele não consegue dobrar o joelho direito, ele não consegue dobrar o cotovelo direito, ele não consegue fechar a mão direito, porque fica tudo endurecido por conta dessas calcificações pela falta de líquido, tá certo? Já na causa secundária, tá ligado, né? Tá mais ligado à obesidade, anomalias congênitas, né? Anomalia congênita é quando uma criança nasce com deformidade anatômica, vamos falar assim, tá certo? Pacientes portadores de diabetes mellitus, pacientes portadores de doenças reumáticas. Então, primeiro surgiu esses problemas, uma obesidade, uma anomalia congênita, uma diabetes, né? Uma doença reumática, e secundário a isso surgiu a artrose. É por isso que é mais comum na terceira idade, exceto a anomalia congênita, é lógico, mas fora a anomalia congênita, obesidade, diabetes, doença reumática está mais aí no pessoal do público de adulto para terceira idade, né? O público jovem mesmo está mais ligado aos esforços repetitivos e algumas práticas de trabalho ou prática esportiva mal elaborada, tá certo? Então essas aí são as duas principais causas, causa primária, causa secundária. A causa secundária está ligada mais à terceira idade e a causa primária às lesões por esforços repetitivos. Os principais fatores de risco. Existem vários fatores de risco para a artrose, mas os principais são idade avançada, como eu acabei de falar. Quando a idade vai avançando, há justamente uma fragilidade dessas cartilagens e essa fragilidade vai ocorrer aí o desgaste sobre ela. O sexo feminino, infelizmente vocês meninas, são mais susceptíveis à artrose do que o homem, devido às variações hormonais e o desgaste fisiológico que o organismo das mulheres sofre, né, a cada ciclo menstrual, por exemplo. Então, a cada ciclo menstrual, né, a fisiologia feminina sofre aí uma série de mudanças hormonais, né, de desequilíbrio. Então, acontece um monte de coisa, o qual isso leva a um desgaste do organismo, fazendo com que as mulheres tenham mais probabilidade do que o homem, tá certo? Então, lógico que isso não é via de regra. Isso vai depender muito do estilo de vida, estilo de alimentação, né, práticas esportivas e um monte de coisa que podem associar isso. A obesidade, né, é outro fator de risco. Quanto mais pesado for o meu corpo, mais peso em cima das articulações do meu quadril, do meu joelho, do meu tornozelo, e isso vai levar justamente ao desgaste disso, tá certo? Pacientes que são portadores de
e hipertireoidismo, esse nomezinho é complicado de falar, né? Hipotireoidismo. Aí, valeu. Desculpa aí a falhazinha, não sou nenhum profissional aí para editar vídeo. O vídeo vai assim mesmo com essa falhazinha na hora de eu falar. Então, o hipotireoidismo é uma patologia que secundária a ela pode surgir artrose. E o sedentarismo, tá certo? O sedentarismo vai ocorrer aí, que, lógico, o sedentarismo ele está ligado à obesidade, não é isso? Então, o sedentarismo também ele vai ocorrer aí, né, uma predisposição para essas artroses. Então, esses são os fatores de risco. Então, você já tem em mente que se eu tenho esses fatores de risco, então o oposto dele é a forma de prevenção. A única coisa que a gente não vai conseguir prevenir é justamente a idade avançada, não tem como, né? O sexo feminino não tem como prevenir isso, mas a obesidade, o sedentarismo, né? Algumas profissões que levam a esse desgaste, eu posso fazer ginástica laboral para fortalecer minha musculatura, para que eu venha prevenir isso aí, tá certo? Então, diante dos fatores de risco, vocês já sabem a forma de prevenir isso aí. Lógico que vai ter que ter aí atividade física para fortalecer a musculatura, consulta com o nutricionista para ter uma dieta rica em fibra, para você poder fortalecer sua musculatura, suas cartilagens. Então, um hábito alimentar saudável associado a uma prática esportiva acompanhada por profissionais é a principal forma da gente prevenir não só a artrose, como diversas patologias, principalmente patologia do sistema cardiovascular, que em outro momento eu faço uma live falando sobre isso, tá certo? Os principais sintomas, né, lógico, da artrose são as dores nas articulações. Essas dores, né, nós que somos profissionais, chamamos de dores intermitentes. O que são dores intermitentes? Tem dia que dói muito, tem dia que dói pouco, tem dia que não dói nada. Tem semana que dói muito, semana que dói pouco, semana que não dói nada. Então vai depender muito aí do seu sistema imunológico, né, do seu linear de dor. Mas a dor da artrose ela tem essa característica, ela ser intermitente, tá certo? E fora a dor, que é característica, eu tenho aí os sinais de inflamação, né, que é o edema, por exemplo, no joelho. Quando o joelho fica demasiado, há uma inflamação do líquido sinovial. É o que vulgarmente as pessoas chamam, estou com água no joelho, vou para o médico fazer uma retirada de água do joelho. Essa água do joelho, ela é nada mais nada menos do que a inflamação do líquido sinovial, tá certo? Que é que justamente a gente pode diferenciar o que é artrose e o que é artrite, certo? São doenças diferentes. Na artrite não existe o desgaste dessas estruturas. Na artrite vai existir apenas o processo inflamatório das estruturas, das cartilagens, do líquido sinovial e da membrana. Então, se eu tenho um processo inflamatório aí, eu vai apresentar edema, a área vai ficar quente, a área vai ficar vermelha, né, que é o que chamamos de dor, calor, rugor e edema. São os sinais flogísticos. Então, se faz aí os exames para poder diagnosticar isso, como exame de ressonância magnética, raio-x e o exame de sangue. O profissional vai ter justamente o laudo desses exames e aí vai ter o diagnóstico. O exame de imagem, que eu vou botar aqui algumas imagenzinhas de raio-x para que vocês consigam ter uma noção do que é esse desgaste dessas cartilagens. É muito simples, muito fácil de ver essas estruturas lesadas através de raio-x, tá certo? Então, essa estrutura lesada, se eu tenho um desgaste, eu tenho um diagnóstico de osteoartrite ou artrose. Se eu não tenho desgaste, está preservado, porém está inflamado, aí a doença é chamada de artrite. É o que diferencia de um para o outro, tá certo? No exame de sangue, na verdade, é importante o médico avaliar esse exame de sangue, porque ele pode descartar justamente algumas doenças reumáticas. Lembra que eu falei que a causa secundária está ligada a doenças reumáticas? Então, as doenças reumáticas podem ser diagnosticadas através de exame de sangue, tá certo? Então, a tríade, né, que é ressonância magnética, raio-x da área e exame de sangue, o terapeuta ele fecha o diagnóstico dessa patologia e vê aí a melhor forma de tratamento. Como seria o tratamento? Toda patologia do sistema locomotor, certo? Ou então patologias que chamamos de doenças degenerativas, o tratamento ela vem baseado de duas maneiras, da fase crônica e na fase aguda. Fase aguda é no momento, é agora, é essa semana, como é que está a doença agora, tá certo?
Já na fase crônica é a longo prazo, então eu já venho lutando há anos com essa patologia, então são terapias um pouco diferentes. Mas no geral, na fase aguda, o tratamento é através de uma consulta com o ortopedista e receita de analgésico e anti-inflamatórios, certo? Então ele vai ter que medicar esse paciente para que essa fase aguda, essas dores intensas, ela comece agora a diminuir. Pode ser avaliada uma possibilidade de um ato cirúrgico nesse paciente, ou seja, fazer a retirada dessas estruturas que foram desgastadas e trocar por próteses, tá certo? Mas isso aí já é uma outra live, porque eu tenho que ver toda a questão fisiológica do paciente, se ele suporta uma cirurgia ou não. Então tem vários fatores que vão levar em consideração a isso, mas a cirurgia também é muito comum nessas patologias. Então o médico ele vai trabalhar sobre isso, analgésicos, anti-inflamatórios, processo cirúrgico, tá certo? No ato aí da primeira avaliação, vamos falar assim. Já na fase crônica, né, digamos assim, é um paciente que adquiriu a artrose já na fase secundária, então ele já tem uma idade avançada, ele já vem lutando com outros problemas, outras doenças crônicas. Dificilmente esses pacientes eles suportam, eles têm indicação de cirurgia. E também não pode ficar tomando medicamentos, né, a longo prazo, até porque ele já vem aí de uma diabetes, ele já vem de uma doença reumática, ele já vem tomando vários medicamentos para pressão, enfim, então ele tem uma salada de medicamento. Então não pode ficar tomando mais medicamentos, né, durante longo prazo. É aí onde entra justamente as terapias relacionadas à fase crônica, que é a fisioterapia, a acupuntura, o pilates, né, a prática de uma atividade física acompanhada com o professor, né, para poder fortalecer a musculatura em volta daquela articulação que foi lesada, tá certo? Então as terapias alternativas ela tem uma função primordial, né, na fase crônica, tá certo? Lógico que o paciente não vai abandonar a terapia convencional, que é a consulta com o ortopedista, ele vai ter que ser acompanhado pelo ortopedista também, né? Como são dores intermitentes, como eu tinha falado, naquela semana, por um exemplo, naquela semana no qual a dor está muito intensa, tem que se recorrer aos analgésicos e anti-inflamatórios. Se está naquela semana o qual a dor ela está mais leve ou então não tem dor, aí é a hora de você focar justamente nas terapias alternativas, que é para fortalecer essa estrutura e você prevenir cada vez mais que entre em crise. Então a fisioterapia e a acupuntura ela tem ferramentas fantásticas para esse tratamento na fase crônica, tá certo? Então foi essa dica aí que eu deixei para vocês, tá certo? Sempre procuro fazer uma live curtinha para não ficar muito longa, tá certo? Já estamos aí quase 20 minutos de live, mas falamos um pouco de forma geral sobre a artrose, o que é artrose, são as causas, os fatores de risco, os principais sintomas, os exames solicitados e os tratamentos, tá certo? Então, um forte abraço para vocês. Então, não esqueça aí de dar o joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Acompanhe as lives ao vivo toda terça-feira às 20 horas no Instagram, nesse Instagram aqui, @mendesemerson. Toda terça-feira às 20 horas eu estou ao vivo, sempre debatendo alguma patologia, tá certo? E é isso aí. Agradecendo mais uma vez os 3 parceiros do canal. Quem são os parceiros do canal? Clínica C-Top, Academia Boa Forma e a Olinda Bike, tá certo? Então, um forte abraço. O próximo tutorial vai ser sobre esporte, né? Vou falar um pouco agora sobre o ciclismo, tá certo? Então, fui!